Você já deve ter visto ou deve ter ouvido pessoas que têm facilidades e agilidades para realizar algum tipo de atividade considerada por nós super difícil ou até impossível de fazer. E quando você observou, né, esse tipo de pessoa, o que você imaginou? Se você pensou que essas pessoas, elas têm altas habilidades, bingo, você acertou. Mas o que será que são pessoas que têm altas habilidades? Para você, o que você se remete a pessoas que têm altas habilidades, superdotação? Veja, altas habilidades e superdotação é um conceito que nós vamos discutir, comentar durante esse momento importante para você. Vamos então imaginar uma pessoa, ou você deve ter visto já, uma pessoa que consegue, né, às vezes até em programa de televisão, você deve ter visto assim, olhe, calcule 3.789 vezes 34. E as pessoas, logicamente, nós vamos fazer aonde? Na calculadora. E pessoas que conseguem responder. Essas pessoas, elas apresentam sim altas habilidades. E o que será que são altas habilidades superdotação? Nós vamos então compreender melhor. A Política Nacional de Educação Especial, ela explicita que as pessoas que têm altas habilidades apresentam um notável desempenho elevado de potencialidade intelectual, pensamento criativo, produtivo. Ela possui uma capacidade psicomotora, capacidade de liderança e também apresenta talento especial para as artes. Veja que essas capacidades, elas podem ser tanto específicas, né, no caso pontuais, numa determinada área, ou mais abrangente, que ela pode ser o quê? Em várias áreas. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que é superdotada, ela não precisa ou nem necessita ter, no caso, diversas áreas para ser considerada e ser conceituada como uma pessoa de alta habilidade ou superdotada. Ela pode ser muito bem superdotada na questão da matemática ou na questão da oralidade, da comunicação e muitas vezes tem dificuldade espacial. Tá? Então, o que acontece? Muitos estudos, né, em relação à alta habilidade, os mais recentes, permitiram compreender que a alta habilidade é algo que vem, a criança nasce com alta habilidade, logicamente que ela deve ser desenvolvida, né, no percurso, no contexto que ela está, pela família, pela escola, e é muito importante ter esse conhecimento. E hoje em dia, já tem algo bem algo percentual, né, bem abrangente, significativo, desculpe, né, de número de pessoas que têm altas habilidades. Então, mundialmente, a cada 30 pessoas, tá, uma apresenta alta habilidade. Se formos perceber, né, você aí do outro lado deve estar pensando, nossa, é muito, e é sim, e muitas vezes não são diagnosticados. A Associação Brasileira de Altas Habilidades, ela comenta, né, pontua, que as pessoas que apresentam altas habilidades, superdotação, elas são associadas como pessoas muito inteligentes, né, que é no caso que vai além, no caso dos padrões normais, né, nós assim normais, né, porque eu sou uma pessoa normal, né, por apresentar padrões normais, por apresentar um desenvolvimento acelerado em relação às suas funções cerebrais. Então, o cérebro é igual ao nosso, tá? Eu falo nosso porque eu não sou uma pessoa superdotada, tá? Mas as funções cerebrais, elas são diferenciadas, elas são mais aceleradas, tá?
É importante compreendermos esse processo justamente para entender como lidar com essas pessoas, né? E muitas vezes você que está aí, às vezes do outro lado, fala, puxa vida, quando eu era criança, eu conheço alguma pessoa, ou eu vejo de repente lá na minha sala de aula, se você é professor ou se você trabalha numa empresa, né? Pessoas que têm altas habilidades, tá? E às vezes essas altas habilidades, elas não são o quê? Muitas vezes estimuladas. Então é muito importante ter esse conhecimento justamente para trabalhar, incentivar, motivar, estimular para que venha à tona, né? Que seja um adulto que venha, que seja um adulto que venha contribuir na sociedade de forma positiva. Eu sempre brinco, eu vou brincar aqui agora um pouco. Pessoas muitas vezes que fazem algo negativo, que você fala, meu Deus, como é que ele conseguiu dar conta disso, né? Às vezes eles têm, às vezes não, têm altas habilidades, né? Têm um potencial muito grande, só que para o lado negativo. Então, isso é muito importante nós percebermos, nós verificarmos para fazer algo em prol da sociedade, né? Que venha contribuir, né? Que venha auxiliar, né? A sociedade como um todo. Altas habilidades é uma derivação que ela vem do termo em inglês skill e ela refere-se a um conjunto de ações intencionalmente treinadas que, em relação à média do grupo, apresenta-se em um grau superior. O que significa isso? Que depende de comportamentos que nós temos, tá? Então, uma criança, por exemplo, de 3 anos, muitas vezes ela consegue já, logicamente, já é para andar, né? Muitas já conseguem correr. E essa criança de 3 anos, ela consegue verbalizar de uma forma muito bem, né? De uma forma otimamente bem. Eu vou dar um exemplo para vocês, inclusive, quando eu tinha uma colega, que essa colega me contou, tá? Eu achei bem pertinente e bem importante, porque quando ela estava, né, na sala de aula dela, um dia ela chamou a orientadora educacional. Falou, olha, você pode chamar esse aluno, ele não para em sala de aula, ele só fica agitando os alunos, né? Então você faz o favor de chamar esse aluno. Daí a mãe, né, como ele é muito agitado, a mãe sempre levava ele para a escola, mas ela nunca ia embora já de imediato, ela esperava um pouco a adaptação dele. E nessa situação, a mãe viu, né, que a orientadora foi lá, tirou seu filho da sala de aula, e ela foi até a orientadora e falou assim, né, isso, lembrando, 3 anos de idade, dá um gibi para ele ler. A orientadora falou assim, não, né, mas vamos, né, deixa ele folhear, né, porque a leitura seria uma leitura do quê? De imagem. E ele começou a ler, ele leu, tá? Então, quando realmente ele começou a ler, a orientadora, nossa, mas como assim? Logicamente, essa é uma criança que foi diagnosticada com altas habilidades, mas mesmo assim, ele sempre foi muito estimulado, né, pela família, né? E logicamente a escola depois ela tomou outras providências de trabalho, né, de desenvolvimento de atividades com essa criança, né, com esse aluno, né, uma criança de 3 anos de idade. Então vejam que a altas habilidades, que eu quis dizer com tudo isso desse exemplo? Que crianças de 3 anos de idade, né, geralmente eles estão em outra fase, mas não é uma fase, né, tem uma fase de leitura de imagem, elas reconhecem a criança brincando, a criança muitas vezes sentadinha, né? Mas elas não reconhecem, logicamente, uma criança, elas não fazem a leitura, né? E foi o que aconteceu. Então, é um comportamento dentro de todos muito diferenciado. E se nós formos lá nas diretrizes nacionais, lá da educação especial, na educação básica, lá de 2001, tá? Essas diretrizes, elas apresentam uma definição bem bacana de altas habilidades. É importante que você verifique tudo isso, tá? Então, o que é essas altas habilidades? São aquelas pessoas que elas têm grande facilidade para aprender.
E elas aprendem muito rápido, para elas é muito fácil, muito tranquilo, elas têm muita exatidão de conceitos, elas conseguem compreender, falar muito bem, enquanto a gente está muitas vezes pensando, elaborando algo, falando para o professor, repita novamente, não entendi, repita 4 vezes, aquela pessoa já foi e voltou 10 vezes. Tá? Então, tanto na questão dos conceitos, quanto nas questões dos procedimentos, quanto nas questões das atitudes. Então, elas têm muita facilidade. E isso é muito importante para você perceber que isso é algo que vem agregar. Então, para você perceber que isso é algo que vem agregar realmente, né, na característica dessas pessoas, desses alunos. E a secretaria, né, verificando também que é bem importante nós termos outros dados, né, de que conceitos de vários setores, a própria Secretaria da Educação Especial, do Ministério da Educação, ela também atribui alguns traços comuns, né, dessas pessoas superdotadas. Então, o que ela fala? Que eles possuem um grau de curiosidade, são pessoas muito curiosas, eles querem aprender, se eles não sabem alguma coisa, eles vão lá, eles mexem, eles querem aprender. Eles têm uma excelente memória, uma memória maravilhosa. Aprendem rápido e guardam aquilo. Às vezes a gente fala, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Né? Claro que não são todos, mas estou falando que são alguns traços incomuns, tá? Não é só porque a pessoa é só curiosa, não. Ela tem que ter alguns traços, aí mais do que um traço, né? No caso, são 3, 4 traços, tá? Por sua boa memória, são muito atentos, eles são mais concentrados. São mais independentes e autônomos, eles fazem as coisas, vão se viram, né? Têm interesse muitas vezes em diversas áreas, às vezes são em diversas e também pode ser em áreas específicas. Tem um alto nível de energia que é fora, às vezes, até da gente falar do comum, né? Muito rápido, não param quietos, né? Fala, meu Deus, essa pessoa não dorme, né? Essa pessoa não cansa, e às vezes eles não cansam mesmo. Eles têm originalidade para resolver problemas. Quando nós temos, às vezes, algumas dificuldades, eles são muito rápidos. Então, veja, essas pessoas que têm altas habilidades, você deve perceber que são pessoas que muitas vezes estão nos nossos meios. E nas instituições de ensino, nas empresas, né, nos locais até de trabalho que você trabalha, você pode até perceber pessoas que têm esse perfil, né, que têm essas habilidades. E essas características que eu acabei de comentar, elas devem ser muito bem avaliadas, tá? Com muita atenção. Claro que você pode até pensar, olha, aquela pessoa tem alta habilidade, né? Veja a minha coordenadora, meu chefe, meu gestor, o líder, né? Seja como vocês possuem aí falam, ela tem às vezes tem altas habilidades, mas precisa ter um diagnóstico muito preciso, tá? Então tem que ser muito atento, pelo fato que muitas pessoas elas podem apresentar essas características, mas elas também podem não ter altas habilidades. Por isso que a atenção na questão da avaliação é muito importante. Para uma pessoa ter altas habilidades, superdotação, é necessário que ela apresente rapidez de pensamento, né, como eu já pontuei para vocês, só que nos diversos contextos que ela está inserida. O que significa isso, né? Então, ela tem que ser rápida na questão, vamos dizer, na escola, rápido em casa, rápido que ela for em clubes que ela participa, na comunidade dela. Então, o que acontece? Tanto isso como criança, quanto adolescente, quanto adulto. Tá? Não adianta, não é que não adianta, né? Para ela ser considerada, no caso, ter altas habilidades, ela precisa ser, assim, uma pessoa com essas características de rapidez de pensamento, curiosa, muito ágil, elétrica com tudo, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas assim que eu vou fazer um parênteses aqui que é bem importante e é algo para você pensar também, que muitas vezes elas são confundidas com crianças, porque elas não têm um diagnóstico ainda, né, preciso, com crianças que têm superdotação, não, que são hiperativas. Por muitas vezes elas serem assim, rápidas, ativas, não pararem, então o que acontece? Elas são diagnosticadas como crianças superativas, mas no final das contas, elas têm altas habilidades. Geralmente, tá, o diagnóstico deve ser feito por um neurologista,
tá? E esse neurologista ele deve ser indicado pela família ou pela escola. E como que a família indica, né? Como que a escola indica? Logicamente pelos comportamentos vivenciados, não vistos, observados dessa criança, desses adolescentes, desses adultos. Porque o que que acontece? A gente fala de criança, tá? Mas sabemos que às vezes muitos adultos chegam, né, vamos dizer, nessa fase adulta e passam, né, sem saber, muitas vezes, que foram crianças com altas habilidades, muitas vezes eles foram taxados de agitados, de impulsivos, né, e não. Né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento, até porque, né, se você estiver numa sala de aula, você já começa a perceber alunos, né, seus alunos, que tenham essas altas habilidades e possam, juntamente com a pedagoga da escola, juntamente com a família, auxiliar da melhor forma possível. Tá? Então, é bem importante. E o especialista, ele deve ter uma visão, o especialista que ele foi fazer o diagnóstico, no caso o neurologista, muitas vezes não é só o neurologista, também tem o psicólogo junto, também tem o psicopedagogo, né? Porque é sempre, multi, né, disciplinar, ele tem que ter uma visão também sistêmica da pessoa. O que significa isso? Não é só um tipo de avaliação, mas várias avaliações. É importante realizar testes psicométricos, escalas, né, que são escalas voltadas, mais características para a pessoa de altas habilidades. Quem faz isso muitas vezes é o psicólogo. Realizar questionários, observar constantemente o comportamento dessa pessoa, conversar, né, com a família, enfim, ter uma noção do todo. Então, para ter um diagnóstico fechado, logicamente que é uma equipe multifuncional que vai estar trabalhando nesse contexto, né, da criança, do adolescente, no caso o adulto ele pode ir sozinho. Tá? Mas a criança, ela precisa ter esse acompanhamento, né, da família, e a escola precisa estar atenta, né, para essas atitudes, né, que nós comentamos agora, que devem ser atitudes não só dentro de um contexto escolar, mas dentro de um contexto familiar, né, e outros contextos, enfim. A escola, né, ela é a instituição que geralmente observa de forma antecipada o comportamento da pessoa com altas habilidades e superdotação. Claro que às vezes os pais, né, têm esse perfil, têm esse olhar, mas a escola que verifica o comportamento dessa pessoa. E para isso, né, é importante que a escola ela trabalhe de forma alternativa para incluir o aluno com altas habilidades no contexto escolar, realizando atividades, né, que contemplem as necessidades dessas crianças, desses alunos, atividades que permitam desenvolver, né, as habilidades, as próprias habilidades que eles têm e para serem desafiadoras, atividades desafiadoras. Então veja que a escola é uma instituição que ela vem contribuir muito no processo de desenvolvimento desse aluno, né, com altas habilidades. Por isso é importante profissionais que conheçam, profissionais que estejam antenados no comportamento desses alunos, tá? E volto a falar que ter um cuidado para diferenciar a questão muito ativa, né, a pessoa, a criança muito ativa, das vezes a criança que tem altas habilidades. Tá? Por isso que é importante a escola promover junto com a família conversas, reuniões, para verificar em conjunto, né, como que essa criança é na casa dela, qual o comportamento que ela tem na casa dela. E na escola, né, para auxiliar essa criança que já vem com diagnóstico, tá? Então ela já foi diagnosticada lá pelo neurologista que ela já tem altas habilidades. O que que a escola faz? Em contraturno, então na sala de aula, ela vai para a sala de aula normal com os colegas, né, e tudo mais. Por exemplo, ela estuda durante a tarde, então ela tem as atividades à tarde, que ela participa junto com os alunos. E no contraturno, ela participa da sala de recurso. Tá? E nessa sala de recursos é muito importante que o profissional da sala de recursos, que também deve ter, ele deve ser especialista em educação especial, ele trabalhe com esse aluno, estimulando realmente esse potencial dele.
Tá? Não adianta, de repente, ele ir para a sala de recursos e fazer as mesmas atividades que ele está fazendo em sala de aula. Não, na sala de recursos é o momento, sim, de potencializar, instigar esse aluno a querer aprender, realizar atividades desafiadoras, realizar atividades que ele vem agregar para a sua compreensão e que ele possa questionar. Isso é muito importante. Tá? Então, o profissional, ele precisa ter essa noção. E para que, né, essas crianças, esses alunos, eles se desenvolvam, é muito interessante, importante, é primordial que os dois profissionais se conversem, se engajem, né, e verifiquem o que de repente esse aluno, tá, esteja precisando. O que acontece? Então, o professor lá de sala regular vai falar com o professor lá da sala de recursos. Né, o João, por exemplo, né, sempre é João, né? Então, João, Pedro, Henrique, tá? Vamos dizer, o Henrique lá, ele está trabalhando a questão da divisão, nós estamos desenvolvendo a questão da divisão. E o que muitas vezes a professora vai trabalhar na sala de recursos? Com certeza, esse aluno já aprendeu o que é divisão. Né? Vamos dizer, ele está no segundo ano, tá? Um aluno do segundo ano ainda tem dificuldade, mas ele, com altas habilidades, se for o foco na matemática, né? Com certeza ele já aprendeu o que é divisão. Então, a professora deve fazer aqui atividades desafiadoras, problemas que desafiem vários, multiplicação, divisão, né? Então, isso é bem importante, que ele elabore muitas vezes questões e ele muitas vezes responde como que ele articulou, qual o raciocínio que levou para ele conseguir desenvolver determinada operação, determinada situação, problema. Então, é muito importante que a professora, né, professora da sala de recursos, professora da sala regular, entrem em consonância, tá? Para elas poderem trabalhar de forma mais adequada, de acordo com as necessidades desse aluno. E tudo deve ser, como eu já falei, também em consonância com a família, tá? Pelo fato da família ser a referência, né? A primeira referência que a criança tem, que a pessoa tem em relação aos valores, aos princípios, né? Que ela nasceu ali, né? Não está no meio ali. E onde ela desenvolve a sua habilidade, a sua autoestima e motivação para a vida. Então, por isso é muito importante a professora, né, a escola, em conjunto com a família, façam trabalhos, né, em parceria, tá? Para que realmente esse aluno, essa criança possa progredir cada vez mais.